Olá, clientela! Nos vídeos anteriores, acompanhamos a longa e perturbadora trajetória do Dr. Geoff Ertzmann, o criador da Angel Engine. Um homem que, no fim, encontrou um destino cruel. A morte pelas mãos de forças que desafiam toda a lógica humana. Então, suponhamos que esse seria o fim da história do nosso doutor, certo? Certo? Is risen. He is not here. Pois é, não foi bem assim. Sem a mente brilhante do doutor para operar sua obra-prima, os responsáveis pelo projeto tomam uma decisão inusitada. Eles decidem usar a própria Angel Engine para trazê-lo de volta à vida. No caso, o doutor. Sim, você ouviu certo. A máquina que antes drenava o poder de um anjo agora é utilizada para ultrapassar os limites da própria morte. A criação se torna criadora, a engenharia desafiando a ordem natural das coisas. He will rise again. Free yourself from flesh. Ha ha ha. Why the shocked faces? You didn't really think I'd miss my own invention's big unveiling, did you? Não o deixe entrar. Essa frase nos assombra desde os capítulos anteriores, mas nunca ficou claro, tipo, entrar onde. Na época é o que a gente se perguntava. Mas e agora? E se o lugar ao qual se refere não fosse um local físico? E se o verdadeiro onde foi a nossa mente? Em uma das visões mais perturbadoras da série, vemos o anticristo emergindo, literalmente saindo de um buraco no rosto do doutor. Uma cena provavelmente simbólica, claro, representando talvez a ideia de ela não só influenciou, mas que tomou posse da consciência de Ertzmann. O corpo voltou, mas e a mente? Será? Now, without further ado, let me present to you my blessing upon this world. The world's first artificially created angel. Would you be so kind and tell the audience your name? Barakiel. Ok. E aí vem o que talvez seja o momento mais revelador até agora. Ertzmann não só retorna milagrosamente, como traz com ele uma nova entidade. Um anjo, mas não um enviado divino, e sim um anjo artificial, criado por mãos humanas, moldado à imagem de uma profecia distorcida. O nome dele? Barakiel. Derivado do hebraico, onde Barak significa relâmpago, e El representa Deus, o relâmpago de Deus, ou para alguns, uma bênção de Deus. Conveniente demais para uma criatura de milagres sintéticos. Good evening, ladies and gentlemen. I am standing here outside the walls of Eshel Prison, where mere hours ago, authorities have reportedly found the deceased body of Jensen Goldstein, also known as the Solomon Hall shooter. Goldstein had been housed in the maximum security facility after he became the prime suspect in the assassination of Dr. Geoff Ertzmann. Though the cause for the suspect's sudden passing remains yet to be confirmed, whispers claim the death had been of self-inflicted nature. Coincidentally, this comes mere days after Dr. Geoff Ertzmann's miraculous resurrection and return to the spotlight.
life. I love you. Logo em seguida, somos informados da morte de Goldstein, o assassino do doutor. Coincidência ou justiça artificial executada por um ser recém-nascido? Talvez Ertzmann tenha voltado, mais vingativo do que nunca. No final, Barakiel aparece, mas não do jeito que a gente esperava. Ele não fala com os outros personagens, ele fala com a gente, comigo. Com você que está assistindo agora. Sem aviso, ele quebra a quarta parede. E o que diz é duvidoso. Ele pergunta por que nos escondemos. Afirma com convicção que nos ama. As mesmas palavras que ouvimos antes, da boca de Uriel, enquanto era torturado. E mais uma vez, como já vimos em capítulos anteriores, somos apresentados a um passo a passo. Dessas vezes, os 3 passos para despertar a sua Andian. Passo 1. Construa a sua estrutura principal. Passo 2. Prepare-se para o que está prestes a começar. Passo 3. Sangue. Sangue e sangue. Esses passos são narrados por aquela mesma criatura que vimos no início da obra, a primeira de todas. Mas tem um detalhe que chama a atenção. A roupa dela. Parece um macacão laranja, bem parecido com os uniformes de presidiários. Mais especificamente, o mesmo estilo que vimos Goldstein usando antes. Coincidência? Ou será que existe uma ligação entre essa criatura e o assassino do doutor? Não temos resposta. Ainda. Mas a teoria fica no ar. E ainda nesse mesmo capítulo aparece uma outra figura, um ser estranho, sem rosto. Deformado e inexpressivo. Até agora não temos ideia de quem é, ou o que aquilo representa. Jeff? Did you hear me? Jeff? How was it, being dead and all? Fuck you. Sorry, what was that, Jeff? I said fuck you. Now turn off that camera. Good one. Almost got me there. I'm not joking. Turn it off. I don't quite understand. You do know we are live, right? What are you doing? Stop it! Em seguida aparece o doutor, simplesmente puto, pedindo para encerrar a transmissão. Tá totalmente fora de si, olhos arregalados, expressão travada e parece em choque. E do nada entra uma cena estranha, algo que parece um flashback, mas distorcido. Um dos olhos dele completamente azulado, sem brilho. A gente fica sem entender se aquilo é real, simbólico ou parte do surto. Ele insiste que quer que a transmissão acabe, e quem faz isso é Barakiel, que encerra tudo por conta própria, do nada. E fica no ar se Barakiel segue a vontade do doutor, ou o contrário. Mr. Earthman. O capítulo 13 é, sem dúvida, um dos mais misteriosos até agora. Bem no meio da história surge um garoto cuja voz e rosto lembram imediatamente o experimento do capítulo 6. Aquele mesmo que caiu nas garras do Dr. Ertzmann. Ele solta a pergunta: doutor, o senhor não vai se juntar aos outros do céu? A resposta, como já sabemos, é dura, não há volta. Ertzmann foi trazido de volta por meios obscuros. E aí tem a cena da fala sendo repetido: Babilônia vai cair. Essa frase se repete sem parar, invadindo a cena e dando o tom de um presságio que não vai sumir tão cedo.
Mas por que Babilônia? Na Bíblia, a Babilônia simboliza o orgulho humano desafiando o poder divino. Pense na Torre de Babel, erguida para tocar o céu. Aqui o complexo da Torre Angel Engine é chamado explicitamente de Segunda Torre de Babel, reforçando que estamos diante de uma ambição desmedida, pronta para se chocar com os limites que nem deveriam existir. Uma afronta. A voice was heard in Ramah. Do not listen. Lamentation and bitter weeping. Rachel weeping for her children. Refused to be comforted for her children because They Were no more kind man of God. Won't you end my suffering? Em seguida, o capítulo mergulha numa cena carregada de simbolismo. Ouvimos que uma voz é escutada em Ramá, que Raquel chora por seus filhos. Essa citação vem direto do livro de Jeremias, e depois é retomada no Novo Testamento. Raquel aqui representa uma mãe arquétipica, chorando por filhos que foram perdidos, mortos ou tirados dela à força. Ramá era uma cidade onde prisioneiros eram reunidos antes do exílio babilônico, ou seja, esse choro não é apenas por perda, é por uma separação brutal. Um lamento por inocentes arrastados para algo que vai além do retorno. E o mais curioso é que essa fala sobre Raquel não vem de uma única fonte. Ela é repetida por Baraquiel, Uriel e a primeira criatura. E até por um androide gigantesco bizarro, que nunca tínhamos visto antes. A sequência culmina em uma das cenas mais perturbadoras do capítulo. A criança, aquela que vimos em outros episódios, finalmente encontra a primeira criatura. Ela está conectada por uma rede grotesca de fios, claramente sendo mantida viva contra a própria vontade. Com aquela voz bizarra, quase suplicante, ela pede para que acabemos com o sofrimento dela. Mais do que física, o que vemos ali é a mais pura exaustão existencial. How bad's the pain from 1 to 10? 10. Good. I think this one's good to go. What do you say? E nesse penúltimo capítulo somos apresentados a algo totalmente novo, extremamente perturbador. Logo no início acompanhamos o que parece ser mais uma transmissão oficial da Segunda Torre de Babel. Só que dessa vez com um robô no fundo. Stephen, assumindo o papel de porta-voz, ele apresenta um novo projeto. Os Corpos Angelicais. Soldados de aço, alimentados pelo motor angelical. Feitos para agir quando o próprio motor estiver ocupado. Ou quando o problema for pequeno demais para justificar seu uso. Parece só mais um passo de engenharia da torre, né? Mas em segundos tudo começa a dar errado. Do nada a máquina toca no ombro do apresentador e o corpo dele começa a se deformar. Sim, só com um toque. É como se a estrutura física dele simplesmente não suportasse o contato. E não é a primeira vez que a gente vê isso. Os chamados milagres artificiais da Angel Engine quase sempre vêm acompanhados de alguma distorção, dor ou alguma destruição mesmo. Today's special report, National News remembers our dear colleague and friend, Russell Westbrook, who sadly passed away last week during what was supposed to be a routine interview for this very format. Dramatic scenes in Rome as thousands protest outside the latest G20 summit. Things heat up drastically inside the venue. Reports suggest physical altercations between numerous heads of states. Our correspondent, Tina Clark, is at the scene right now with the latest news. E o capítulo final não poderia ser diferente.
O colapso agora é global. Tudo começa com uma transmissão da National News, prestando homenagem a Russell Westbrook, o mesmo apresentador que acompanhamos anteriormente. Agora declarado morto após o que deveria ser uma simples entrevista de rotina. Só que o mundo não está mais no mesmo lugar desde então. A narrativa corta direto para Roma, onde milhares de pessoas protestam do lado de fora da cúpula do G20. E o que era para ser uma reunião diplomática rapidamente vira uma zona de guerra. Relatos indicam brigas físicas entre chefes de estado, tudo motivado por um único tema: o controle sobre a Angel Engine. Enquanto isso, nas ruas a multidão exige limites, grita por justiça. A hashtag Justiça por Russell ultrapassa 20 milhões de publicações, uma comoção internacional causada por uma máquina que ultrapassou todas as fronteiras entre a tecnologia e milagre. E no ato de completa ironia, ou talvez arrogância, o país anfitrião, a Itália, decide usar justamente o núcleo da Angel Engine como medida de segurança para o evento. Sim, a mesma tecnologia que matou Russell agora seria usada para proteger presidentes. E é aí que o desconforto se instala. Durante a transmissão vemos uma fileira de corpos angelicais posicionados diante da multidão, agora transformados oficialmente em uma força de contenção. E por um breve momento, uma das máquinas se destaca, pedindo para recuarem. A cena seguinte mostra uma pessoa andando entre a multidão. E então, uma explosão. E assim termina, por enquanto. O projeto Angel Engine começou como uma promessa: superar a morte, fabricar milagres, tocar o divino com as mãos humanas. Mas o que vimos foi outra coisa. O que acompanhamos foi um experimento que saiu do controle, rompendo fronteiras éticas, espirituais e políticas. O Dr. Retzman voltou, mas não como homem. A humanidade tocou o céu, mas rasgou a própria carne no processo. Agora as máquinas falam, o mundo reage, e o silêncio entre as transmissões é talvez o som mais assustador de todos. A pergunta que fica não é o que vem a seguir, e sim, ainda tem como voltar? Obrigado por assistir até aqui. Se quiser ver mais vídeos como esse, se inscreve no canal. Deixa o like e compartilha com quem também está acompanhando essa história insana. Nos vemos no próximo vídeo.